Meu nome é Alexandre Lourenço, sou ex-delegado de polícia, advogado criminalista atualmente, o coordenador do escritório Alexandre Lourenço, e venho a público, nesse momento, atendendo a diversos questionamentos que eu tenho recebido de alunos, ex-alunos, clientes, acerca desse recente fato julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde tratam da relação de um cidadão com 35 anos de idade, supostamente mantendo uma relação de união afetiva com uma adolescente de 12 anos de idade, uma união onde o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, absolveu um cidadão com 35 anos de idade do crime de estupro de vulnerável pelo relacionamento amoroso que mantinha com uma adolescente de 12 anos de idade. Independente do questionamento acerca da mãe, da permissão da mãe, né? Independente da forma como se conduzia essa relação na intimidade ali da família, daquele seio familiar ali posto, algumas questões precisam ficar bem claras para todos nós. Primeiro, eu gostaria de falar do motivo, da razão pela qual, por critérios de política criminal, se obstou esse tipo de relacionamento, o crime presuntivo, o crime de estupro de vulnerável, quando se tem relacionamento com menor de 14 anos de idade, conforme estabelece o artigo 217-A. Ora, por critérios biopsicológicos, não foi nada emanado da vontade do alheio ou de uma pessoa pouco técnica ou não técnica que se estabeleceu. Esse critério atende a diversos estudos de natureza biopsicológicos, nível de maturidade que se pode entender possível relacionamentos com adolescentes, tem que pelo menos partir dos 14 anos de idade. E ainda assim com determinadas nuances. Esse é o primeiro ponto. E o legislador, ao estabelecer esse patamar, ele o fez dentro de uma política de regramento que limita não só o ser humano de uma forma geral, o homem, mulher, o ser humano de uma forma geral, mas também o Poder Judiciário em balizas mínimas de atuação. É lógico, quando ele estabelece uma pena máxima e uma pena mínima, ele está dizendo para o julgador, olha, nesse momento, ao condenar, você pode condenar entre um e outro, e ainda assim traz alguns critérios para que essa condenação se dê no mínimo ou no máximo. Como um exemplo, na hipótese da idade estabelecida no 217-A, de 14 anos de idade, ele não é absolutista quando se olha à luz dos princípios constitucionais, como o princípio da proporcionalidade e tal. Mas ele é absolutista quando se vai para os extremos, especificamente, como é nessa hipótese. Vou dar um exemplo de situações ou circunstâncias em que se entende não existir o crime de estupro, quando pelo alinhamento psicológico, pela pouca diferença das faixas etárias entre as pessoas envolvidas nesse relacionamento, essa união ocorre, ou esse relacionamento sexual ocorre, mas ocorre dentro de uma relação natural. Entende-se que nessas circunstâncias, e vários julgados ocorrem nesse sentido, não se há falar em crime presumido. Sexual, basicamente, uma vez que os adolescentes ali compartilham da mesma maturidade biológica, né, psicológica. Então, entende-se que ali aquela figura criminosa ela tem que ser tratada com diferenciação. Na hipótese, nós estamos tratando de uma pessoa de 35 anos de idade com uma pessoa de 12 anos de idade. Né? Isso hoje, a contar hoje, sem contar, é lógico, qual foi o marco inicial com que essa relação ocorreu. Nós estamos tratando dessas circunstâncias. Ora, essa flexibilização, então, ela já não é mais possível ao julgador. Naturalmente que ela não é possível ao julgador, porque aí você não tem critérios mínimos que o coloquem de uma forma bem direta, um alinhamento de maturidade, de relacionamento, que possa justificar o envolvimento nessas circunstâncias. Ora, nós não estamos falando de uma pessoa nem próxima dos 14 anos, estamos falando de uma pessoa com 12 anos de idade. Nesses critérios, lógico, e o que a gente está vendo acontecer é que a decisão do tribunal, revendo a decisão de primeiro grau e absolvendo, ela
foi atacada, está sendo atacada pelos meios de controle jurisdicional. São vários. O recurso do Ministério Público é um meio de controle jurisdicional, um meio de controle da decisão do julgador em relação àquela circunstância que entende-se violada. O sentimento da população e o insurgimento em relação a essa decisão absurda é um meio de controle. A publicidade é um meio de controle das decisões jurisdicionais. E esses meios estão falando alto nessas circunstâncias. Há hipóteses, ou estamos ouvindo falar da possibilidade que essa decisão tenha sido construída através de inteligência artificial. Uma ponderação precisa ser feita em relação a isso. Ainda que assim tenha ocorrido, é pouco crível que as balizas mínimas para que essa decisão tenha se estruturado tenham vindo em sentido contrário, no sentido de condenar ou de manter a decisão de primeiro grau. Porque se assim o tivesse, toda a construção que cercaria essas balizas mínimas viriam apenas para referendá-la. Na verdade, o que nós estamos vendo foi uma decisão que reverte o entendimento primeiro e absolve, então, o cidadão. Então, me parece muito pouco crível que ela tenha se dado no seu aspecto decisório através da inteligência artificial. Menos ainda crível quando se pensa ou quando se analisa essa decisão do ponto de vista colegiado. O voto julgador pode ter sido feito por inteligência artificial, mas ele teve um acompanhamento positivo, referendando o posicionamento do julgador, do relator. É presumível que ou ele não tenha percebido o que estava julgando, pouco factível isso para mim, né? Mas é presumível que ele também tenha colaborado ou concordado com o entendimento do relator. E a mim me parece a hipótese mais factível porque, claro, essa irresignação de todos nós em relação à brutalidade de uma decisão dessa natureza, ela naturalmente acompanhou o terceiro julgador que votou contra. Votou pela manutenção da decisão de condenação em primeiro grau. Então, não dá para a gente dizer que tudo isso aconteceu por um engano através da manipulação de ferramentas de inteligência artificial. A mim pouco me parece possível defender essa hipótese. A mim me parece muito possível, e agora a gente já começa a perceber, se descortinando esse cenário, uma decisão construída a partir de cultura própria e particular, visão de mundo própria e particular do julgador, do relator, que, ao seu olhar, não percebe nesse ato uma atividade criminosa, como assim o percebeu o legislador, e o legislador representando a voz do povo, conquanto ele ali materializa naquele artigo de lei uma intenção do povo, toda uma particularidade de estudos que fundamentou aqueles limites. A mim não me parece que não tenha sido feito, senão por esse olhar de mundo desse julgador, que vê com flexibilidade a possibilidade desse tipo de relacionamento. O Miguel Reale, que já muito nos deixou, o professor Miguel Reale, nos seus escritos filosóficos, quando tratou de culturalismo, fala exatamente disso, da visão que a gente tem do objeto ou de determinado fenômeno ou fato, conforme a nossa formação, íntima formação, o nosso desenvolvimento cultural próprio. A partir desses elementos que nos informam enquanto ser humano, é que fazemos a leitura dos objetos externos, dos fatos externos. E a mim me parece que isso se deu especialmente quando vem à tona agora duas, pelo menos já noticiadas, duas denúncias de assédio contra esse desembargador autor do voto condutor da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que precisa ser apurado nesse contexto? É exatamente isso. Por que tanto erro dentro dos tribunais hoje? E tanto erro referendando circunstâncias que não concebem uma justificativa razoável sequer. Isso hoje vem chamando muito a atenção da sociedade. Nós estamos assistindo isso nas altas cortes,
nas cortes intermediárias, como essa hipótese agora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e na Justiça em sede de primeiro grau. Isso precisa ser ponderado realmente, e a Justiça precisa realmente sentar, digamos assim, no banco dos réus para prestar conta disso, para fazer a sua meia-culpa e se reescrever em cima desses erros. O fato é que não me parece, de forma alguma, um fato praticado por erro, por equívoco. E esses últimos movimentos narrados pela imprensa em relação ao desembargador relator deixam bem clara essa percepção que ora coloco a vocês. Para mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal no YouTube Alexandre Lourenço.